tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, neste dia e neste horário, a nossa entrevista do dia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta aqui pelo Nova Trento News. Num oferecimento também todo especial de Sotelas, assistência de celulares e acessórios. A Sotelas trabalha com conserto de celulares, smartphones e tablets, atualização de software, desbloqueios, troca de telas, manutenção, acessórios, capinhas, películas e baterias. Faça o orçamento ainda hoje com o Ronan. O Ronan, esse entende, hein? Olha o WhatsApp, 99938-7304. Sotelas, assistência de celular e acessórios, em frente à Prefeitura, no centro aqui de Nova Trento. E a Sotelas traz a partir de agora a nossa entrevista do dia, sempre com uma entrevista especial para você que acompanha o Nova Trento News. Vamos à entrevista. Secretária, vamos falar sobre as aulas da rede pública municipal de ensino. A gente sabe que tem aulas presenciais, mas famílias que optaram por aulas online. Como é que está essa estrutura hoje, essa adesão das famílias? Como é que está a educação nesse momento, diante da pandemia? Então, agora a gente acabou de montar toda a estrutura também na escola João Baier Sobrinho, do Claraíba. Então, em tempo real, a gente consegue atender a escola Francisco João Vale, do 30 Réis, e a João Baier Sobrinho, do Claraíba. Porque no Aguti eles estão frequentando todos os dias, no presencial, não tem essa necessidade de fazer o atendimento remoto pela quantidade de crianças atendidas nessas unidades. No Salto também, na Padre José da Poiã, muitas crianças frequentam todos os dias. Uma ou outra turma que tem o esquema do revezamento pela quantidade de crianças. Então, eu queria fazer, na verdade, um pedido aos pais, solicitando um maior comprometimento, porque a gente sabe que tem famílias que têm estrutura em casa, ou de computador, ou celular, ou tablet, e infelizmente não estão tendo essa responsabilidade de enxergar que o ano letivo começou e as cobranças serão bem diferentes do que aconteceu no ano passado diante da pandemia. Então, esse ano vai ter reprovação para quem não cumprir com tudo que é proposto pelos professores. Então, pedir aos pais encarecidamente. A gente entende que tem aquele pai que não tem estrutura nenhuma, não tem celular, ou se tem um celular, sai para trabalhar. Mas eu estou fazendo um apelo àqueles pais que têm essa estrutura, o filho tem condições de estar participando, e mesmo assim não participam porque às vezes quer que a criança durma até mais tarde. Então, pais, responsabilidade e compromisso com relação à educação. A gente sabe que é um período que ninguém está querendo passar, dessa forma. A gente gostaria que todos os alunos estivessem no presencial, mas infelizmente hoje a gente tem que fazer esse revezamento. Então a gente pede esse compromisso das famílias. O horário de aula é horário de aula, os professores também estão fazendo o máximo possível, Não é fácil ficar com uma turma no presencial e a outra ao mesmo tempo, essa turma em tempo real online. Dar atenção para esses dois grupos é realmente complicado, a gente tem vários desafios ali pela frente, mas eles estão se desdobrando para fazer isso acontecer. E a gente pede então a compreensão, o compromisso das famílias para que realmente coloquem a responsabilidade para cima dos filhos, para que eles cumpram com tudo que está sendo solicitado pelos professores. Secretária, mesmo diante da vacinação que já está acontecendo, Nova Trento, no Brasil, 1 milhão de pessoas sendo vacinadas diariamente no país, mas ainda não há uma previsão que as coisas vão voltar ao normal de hoje para amanhã. Por isso a importância da dedicação, secretária? Isso, não tem essa previsão. Tomara que a gente consiga ao máximo, vacinar tanto os professores quanto as crianças, mas diante do cenário atual, isso pode levar o decorrer desse ano. Então, não tem mais desculpa, ninguém vai ser
passado, né, por não estar fazendo as atividades. O ano passado foi uma realidade, esse ano é outra. Isso. Agora o sistema Apoia voltou a funcionar, então a criança pode reprovar sim por faltas. A partir de agora a gente vai estar preenchendo esse sistema Apoia, vai para o Conselho Tutelar, vai para o Ministério Público. Então é o alerta que eu estou fazendo às famílias, né, para que realmente a parte que compete a elas em casa, eu sei que não é fácil, eu vivencio isso diariamente também com a minha filha, mas diante do cenário que a gente tem, a gente sabe que se a família não se comprometer um pouco mais com a educação, não vai caminhar da maneira como deveria. Estou conversando com Graciela Darós Piffer, secretária municipal de Educação. Nós vamos a um pequeno intervalo e na sequência nós voltamos. Aí você chega em casa com uma fome e começa aquele abre e fecha. Da próxima vez é só abrir aqui. Pedidos 10, seu delivery online, com os melhores cardápios de bares e restaurantes, para encontrar as comidinhas que você queria. E você ainda pode acompanhar o seu pedido. Já sabe, chega de abre e fecha. Na hora da fome, abra aqui e escolha. Pedidos 10, rápido e fácil. Fechado? Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com a secretária municipal de Educação aqui de Nova Trento. Secretária, neste momento eu tenho um questionamento a fazer a você em relação às aulas online presencial. Nós recebemos de um pai de criança aqui da cidade que estuda na rede pública municipal de ensino, que faz aula online. E ele ficou um pouco chateado porque durante a aula online aconteceu aula de educação física para a turma, que estava aula presencial, e o filho dele ficou na frente da tela do computador, celular, sem aula, porque as crianças que estavam na aula presencial foram para a educação física, e o filho dele estava na aula online e ficou sem ter aula naquele momento. Isso aconteceu? Como é que foi isso? Esse problema ele acontece? O que está acontecendo, secretária? Então, agradeço até a colocação desse pai. Infelizmente, nesse dia, nessa escola, né, a professora ficou com o seu filho doente, inclusive permanece de atestado por conta do filho, e quem substituiu a aula foi uma das diretoras. Então, assim, o que acontece até para explicar para a população nas aulas de educação física? Hoje, quem estuda na rede municipal sabe que o aluno, a partir do momento que ele desce do ônibus, ele já é encaminhado diretamente para a sala de aula. Não ficam mais no pátio. O recreio, eles saem da aula, da sala de aula, vão lá, pegam o seu lanche, retornam para a sala também para fazer o lanche dentro da sala de aula. Então, em conversa com os professores de educação física, a gente optou por aqueles alunos que estão no presencial, de que eles retirassem esses alunos um pouco de sala de aula, visto que eles não ficam sozinhos em momento nenhum no pátio da escola, né, para evitar aglomeração. Então, que na aula de educação física eles saíssem e fossem para o ginásio fazer uma atividade ao ar livre, né, explorar outros espaços. Mas o que o professor de educação física faz? Para aqueles alunos que estão em casa, ele sempre passa uma orientação. Normalmente, um período da aula, eles fazem atividade juntos, em sala de aula. E aí, quando ele opta por ir até o ginásio de esportes, ele compartilha a tela do computador e passa uma orientação de atividades que o aluno deve fazer em casa. Então, o que aconteceu? Justo nesse dia ali que isso aconteceu, a professora de educação física não estava na escola por conta da doença do seu filho. Mas isso não acontece nas aulas de educação física, os professores são bem comprometidos, realmente é passada orientação, tá, para que os alunos que estão em casa façam as atividades, e infelizmente nesse dia ali aconteceu de repente, né, que ela teve que se ausentar, e a diretora que cobriu a aula e não sabia, não deu tempo para passar o planejamento da aula. Então, por isso que nesse dia não teve atividade. A gente pede até desculpas.
Esse tipo de situação, infelizmente, acontece. A gente tem vários professores se afastando também com sintomas do Covid, e outras pessoas acabam substituindo. E a gente sabe que ninguém consegue substituir realmente o professor, né? A gente faz isso para não ter que mandar a criança embora, né? E cumprir com o horário de aula. Mas esse tipo de situação, infelizmente, acontece. Você acompanhou a nossa entrevista de hoje aqui pelo Nova Trento News. Antes de eu terminar, lembro para você, Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com o melhor combustível, abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui na cidade de Nova Trento. Permaneça com a gente, podemos voltar a qualquer momento nesse dia e logo mais à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Fique com a gente, vem novidades por aí. Nova Trento News, a TV dos neutrendinos.